prisão em flagrante delito em questões estratégicas esquematizada. Questão 102 caiu aí para escrivão de polícia da Polícia Federal 2021, diz o seguinte: caracteriza-se como flagrante preparado a situação em que os policiais provocam ou induzem o cometimento do crime pelo agente. Certo ou errado, você já sabe certíssimo, meu guerreiro e minha guerreira. Isso mesmo, traduzindo aí o conceito do flagrante preparado, a situação em que os policiais provocam ou induzem o cometimento do crime pelo agente, traduzindo tudo sobre flagrante preparado. Espécies de flagrante, meu guerreiro e minha guerreira, não esqueça: ao flagrante obrigatório ou compulsório, facultativo, ao próprio, real, perfeito ou propriamente dito, ao impróprio, irreal, imperfeito ou quase flagrante, ao presumido, ficto ou assimilado, ao forjado, ao esperado, ao flagrante postergado, diferido, prorrogado, retardado, estratégico ou ação controlada, ao flagrante preparado, provocado, crime de ensaio ou delito de experiência. E a súmula 145 do STF diz o seguinte: não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Força em honra, tira o print para jamais esquecer as espécies de flagrante delito. Vamos ver agora, caiu também para delegado de Polícia Federal 2018, diz o seguinte, a historinha: a polícia foi informada da possível ocorrência de crime em determinado local. Por determinação da autoridade policial, agentes se dirigiram ao local e aguardaram o desenrolar da ação criminosa, a qual ensejou a prisão em flagrante dos autores do crime quando praticavam o roubo, que não chegou a ser consumado. Foi apurado ainda que se tratava de conduta oriunda de grupo organizado para a prática de crimes contra o patrimônio. Assertiva: nessa situação, o flagrante foi lícito e configurou hipótese legal de ação controlada. Certo ou errado, meu guerreiro e minha guerreira, você já sabe, questão é errado, isso mesmo, questão errado, porque aqui não trata de ação controlada, trata-se de flagrante esperado. Tá vendo como é, meu guerreiro e minha guerreira, a historinha? E pergunta se é flagrante esperado, se é ação controlada. Não, aqui a historinha é flagrante esperado. Vamos ver agora: espécie de flagrante: obrigatório, compulsório, facultativo, próprio, real, perfeito ou propriamente dito, impróprio, real, imperfeito ou quase flagrante, ao presumido, ao ficto ou assimilado, ao forjado, ao esperado, ao postergado, diferido, prorrogado, retardado, estratégico ou ação controlada, ao flagrante preparado, provocado, crime de ensaio ou delito de experiência, são tudo sinônimos. E a súmula 145 do STF diz o seguinte: não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Força em honra. Vamos ver mais uma questão. Delegado de Polícia 2018, VUNESP São Paulo. Eu e você vai fazer o concurso agora em 2022 para delegado de polícia e nós vamos ser vitoriosos. Amém. Em relação à prisão em flagrante, assinar a alternativa correta. Para ganhar tempo, meu guerreiro e minha guerreira, você já sabe a alternativa D. A atribuição para a lavratura do auto de prisão em flagrante é da autoridade policial do local em que ocorrer a prisão, captura, mesmo que esta se dê em local diverso da prática do crime. Isso mesmo, meu guerreiro e minha guerreira. Confere comigo o artigo 290. Tá vendo um bom da VUNESP, que ela é decoreba? Então, decore principais artigos aí da prisão em flagrante, prisão preventiva. Vamos ver tudo sobre prisão temporária no finalzinho do vídeo, força e honra. Prisão em flagrante, artigo 290 diz o seguinte: se o réu, sendo perseguido, passar território de outro município ou comarca, o executor poderá efetuar-lhe a prisão no lugar onde o alcançar, apresentando imediatamente a autoridade local, que depois de lavrado, se for o caso, o auto de flagrante, providenciará para a remoção do preso. Então, traduzindo aí a assertiva da nossa questão, o artigo 290 do CPP. Mais uma questão, escrivão de polícia diz o seguinte: a lei processual permite a qualquer pessoa do povo, inclusive a vítima do crime, prender aquele que for encontrado em flagrante delito. Essa possibilidade legal é denominada flagrante facultativo. Você já sabe certíssimo, meu guerreiro e minha guerreira, traduzindo aí a espécie denominada flagrante facultativo. Confere agora comigo o artigo 301 do CPP, que diz o seguinte:
qualquer do povo poderá, olha aí meu guerreiro e minha guerreira, uma faculdade, qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão, aqui já não é mais facultatividade, aqui é obrigatoriedade, deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Então, qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito, fosse em honra. Mais uma questão, agente de polícia 2021, PCDF. Viajei para Brasília, fiz essa prova, acertei essa questão. Infelizmente, 13 anuladas me deixou fora do jogo, força e honra. Mesmo que não ocorra perseguição, haverá flagrante delito quando o agente for encontrado logo depois da infração com o instrumento do crime, em situação em que se presuma ter sido ele o autor da infração, certo ou errado? Linda questão, certíssimo, meu guerreiro, minha guerreira. É o logo depois, você vai aprender daqui a pouco, logo depois, meu guerreiro e minha guerreira. Confere daqui a pouquinho, caiu também para Policial Rodoviário Federal 2021. Outra lambança do Sebrasp, Polícia Rodoviária Federal, 10 anuladas, me lasquei, 9 me deixou fora do jogo, fazer o quê? Mas em breve vou dar a resposta do Sebrasp. Durante uma abordagem em via pública, tendo suspeitado do comportamento de determinado condutor e constatado rasura na Carteira Nacional de Habilitação, CNH, por ele apresentada, o policial rodoviário, após efetuar busca no veículo e apreender mercadoria proibida, deu-lhe voz de prisão em razão da prática de crime de ação penal pública. Com referência a essa situação hipotética, julgue o item seguinte. A situação caracteriza flagrante próprio e em até 24 horas após a realização da prisão deverá ser entregue a nota de culpa ao preso. Certo ou errado, meu guerreiro e minha guerreira, você já sabe, certíssima questão. Isso mesmo, flagrante próprio, força e honra. Vamos ver daqui a pouco. Mais uma questão, Policial Rodoviário Federal 2019. Olha aí, aqui foi 2021, agora 2019. Despenco na prova flagrante delito para as carreiras policiais. A entrada forçada em determinado domicílio é lícita, mesmo sem mandado judicial e ainda que durante a noite, caso esteja ocorrendo dentro da casa situação de flagrante delito nas modalidades próprio, impróprio ou ficto, certíssimo, meu guerreiro e minha guerreira. Não importa se é próprio, impróprio ou ficto ou presumido, o importante é que o flagrante delito nas modalidades próprio, impróprio ou ficto, a entrada forçada em determinado domicílio é lícita, não importa o tipo de flagrante próprio, impróprio, ficto ou presumido, força em honra. Meu guerreiro e minha guerreira caiu para delegado de polícia 2009 na Paraíba. No flagrante irreal, o agente é perseguido logo após cometer o ilícito em situação que faça presumir ser ele o autor da infração, certíssimo. Tá vendo, meu guerreiro e minha guerreira? Você deve aprender o que é um flagrante impróprio, irreal, porque olha aí, meu guerreiro e minha guerreira, traduzindo o que o sinônimo do flagrante impróprio. O flagrante impróprio ele pode ser impróprio, irreal. Então, no flagrante irreal, o agente é perseguido logo após. Logo após você já liga flagrante impróprio, irreal. Cometeu ilícito em situação que faça presumir ser ele o autor da infração. Certíssimo. Confere agora comigo, meu guerreiro e minha guerreira. Flagrante delito, artigo 302 do CPP. Considera-se flagrante delito quem? Olha aí, inciso 1. Está cometendo a infração penal, aqui traduz o flagrante próprio, real, perfeito ou propriamente dito. 2. Acaba de cometer, aqui traduz o flagrante próprio, real, perfeito ou propriamente dito. O inciso 3. É perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. Já aqui traduz o flagrante impróprio, irreal e perfeito ou quase flagrante. Tudo isso são sinônimos. Você viu que para delegado da Paraíba caiu o quê? O que, meu guerreiro, minha guerreira? Caiu. Isso mesmo, o irreal, que é o que também um sinônimo do flagrante impróprio. E vem o inciso 4 que diz, é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração, traduzindo aqui o flagrante presumido, ficto ou assimilado. Então, meu guerreiro, minha guerreira, está escutando a chuva porque está chovendo. É por isso o Robson Cursos está nessa luta, labutando para terminar ou construir o seu estúdio de gravação, força e honra. Então, se você tem condições, adquire esse pacote na plataforma da Hotmart. Você está ajudando o projeto Juntos Vamos Vencer e ajudando o Robson Concursos a continuar as gravações e a montar o seu estúdio de gravação, porque a chuva
está chovendo, meu guerreiro, minha guerreira. Está fraquinha, daqui a pouco aumenta. Vou orar para não aumentar, porque senão atrapalha a gravação. Então, flagrante delito, artigo 302, considera-se em flagrante delito quem? Isso mesmo, meu guerreiro, quem está cometendo a infração penal, traduzindo aqui o flagrante próprio, real, perfeito ou propriamente dito, os outros são sinônimos do flagrante próprio, acaba de cometê-la, flagrante próprio, real, perfeito ou propriamente dito. O inciso 3 é perseguido logo após, falou em logo após, você já liga em flagrante impróprio, real, imperfeito ou quase flagrante. Então, é perseguido logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração, flagrante impróprio, irreal, imperfeito ou quase flagrante. E o inciso 4 é encontrado logo depois você já liga flagrante, presumido, ficto ou assimilado, é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração, flagrante, presumido, ficto ou assimilado, força e honra. Artigo 302, vai cair na sua prova, eu tenho certeza. Olha aí, meu guerreiro, analista judiciário 2008, nas infrações permanentes, entende-se o sujeito ativo do crime em flagrante delito nas primeiras 24 horas após o início da execução do crime. Brincadeira, totalmente errado, meu guerreiro, minha guerreira. Foi em flagrante delito, a perseguição não tem isso de 24 horas. Confere comigo o artigo 303 que diz: nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Esqueça esse negócio de 24 horas de flagrante delito para se apresentar, não. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. A perseguição está em flagrante delito. Não importa se passa um dia, 2 dias, 3 dias, meu guerreiro, minha guerreira, força e honra. Olha aí, caiu de novo para Policial Rodoviário Federal, ano 2021. Há essa historinha aqui que diz: durante uma abordagem em via pública, tendo suspeitado de comportamento de determinado condutor e constatado rasura na Carteira Nacional de Habilitação CNH, por ele apresentado, o Policial Rodoviário Federal, após efetuar a busca no veículo e apreender mercadoria proibida, deu-lhe voz de prisão em razão da prática de crime de ação penal pública. Com referência a essa situação hipotética, julga o item seguinte: a prisão do condutor é uma espécie de prisão provisória, dispensa a expedição de mandado e o policial deve exigir o recibo de entrega do preso, certo ou errado? Brincadeira, né, meu guerreiro, minha guerreira? Certíssimo a questão. A prisão do condutor é uma espécie de prisão provisória. Você já sabe, prisão provisória, meu guerreiro, minha guerreira, prisão em flagrante, prisão preventiva, prisão temporária. A prisão do condutor é uma espécie de prisão provisória, dispensa a expedição de mandado e o policial deve exigir o recibo de entrega do preso. Sim, porque ele foi preso em flagrante delito, força em honra. Força em honra, meu guerreiro e minha guerreira. Mais uma questão, Polícia Rodoviária Federal. Em decorrência de um homicídio doloso, agora foi em 2019, PRF, viu? Em decorrência de um homicídio doloso praticado com o uso de arma de fogo, policiais rodoviários federais foram comunicados que o autor do delito se evadira por rodovia federal em um veículo cuja placa e características foram informadas. O veículo foi abordado por policiais rodoviários federais em um ponto de bloqueio montado cerca de 200 km do local do delito e que os policiais acreditavam estar na rota de fuga do homicida. Dada a voz de prisão ao condutor do veículo, foi apreendida a arma de fogo que estava em sua posse e que supostamente tinha sido utilizada no crime. Considerando o procedimento de lavratura do auto de prisão, isso mesmo, meu guerreiro e minha guerreira, considerando essa situação hipotética, julgo o item seguinte: durante o procedimento de lavratura do auto de prisão em flagrante pela autoridade policial competente, o policial rodoviário responsável pela prisão e condução do preso deverá ser ouvido logo após a oitiva das testemunhas do interrogatório do preso. Brincadeira, né? Totalmente errado, meu guerreiro, Miguel. O condutor, ele é ouvido em primeiro. Isso mesmo. Confere agora comigo o artigo 304. Que diz, é rápido assim, porque são questões que você bate o olho, você já acerta, mas agora com o artigo você já garante a memorização, meu guerreiro, minha guerreira. Apresentado preso à autoridade competente, ouvirá o condutor. Olha aí, então seja, aqui disse que os condutores, os policiais, deveriam ser ouvidos logo após a oitiva das testemunhas e o interrogatório do preso. Brincadeira, né? Apresentado o preso à autoridade competente, que é o delegado de polícia, ouvirá o condutor e colherá desde logo sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Olha aí. Em seguida, procederá a oitiva das testemunhas. Primeiro os condutores ou condutor, depois a oitiva das testemunhas, que o acompanharem, e ao interrogatório do acusado, que é o último, sobre a imputação que lhe é feita.
colhendo após cada oitiva suas respectivas assinaturas, lavrando autoridade, afinal, o auto. Primeiro, houve os condutores, testemunhas, depois o acusado, força em honra. Mais uma questão, escrivão de polícia 2021 PCDF. Ainda que não haja testemunhas da infração penal, poderá ser realizado o auto de prisão em flagrante, caso em que o auto deverá ser assinado por duas testemunhas da apresentação do preso à autoridade e pelo condutor do flagrante, certo ou errado? Certíssimo, né, meu guerreiro e minha guerreira? Confere comigo o parágrafo 2º do artigo 304, que trata da prisão em flagrante, vibração total. Diz o seguinte: a falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante, mas nesse caso o condutor deverão assiná-lo pelo menos duas pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade. Então, a falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante, mas nesse caso, com o condutor deverão assiná-lo pelo menos duas pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade. Não tem mais como errar, força em honra. Mais uma questão, escrivão de polícia 2021 PCDF. Em caso de falta ou impedimento do escrivão, qualquer pessoa compromissada e designada pela autoridade pode lavrar o auto de prisão em flagrante. Você já sabe, certíssima questão. Confere comigo o artigo 305, que diz o seguinte: na falta ou no impedimento do escrivão, qualquer pessoa designada pela autoridade lavrará o auto depois de prestado o quê? O compromisso legal, força e honra. Olha aí mais uma questão do delegado de polícia, ano 2018, diz o seguinte: conforme texto constitucional vigente, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra terão de ser comunicados em até 24 horas ao juiz competente e à família do preso ou a pessoa por ele indicada. Certo ou errado? Você já sabe. É errado, meu guerreiro, minha guerreira. Dizer aqui caiu para delegado de polícia, você acertaria essa questão com certeza, porque diz: conforme texto constitucional vigente, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra terão de ser comunicados em até 24 horas. Não, é imediatamente. Confere comigo o artigo 306, diz o seguinte: a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou a pessoa por ele indicada. Então não tem mais como errar, meu guerreiro, minha guerreira. 306 na veia. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou a pessoa por ele indicada, força em honra. Mais uma questão, delegado de polícia 2022, Banca Robson Concursos para a Polícia Civil de São Paulo, diz o seguinte, meu guerreiro e minha guerreira: conforme o artigo 310 do Código de Processo Penal, julgo o item a seguir. Quero ver errar. Elimina aqui, eu quero ver você entrar com recurso e ganhar. É pro Sebrasp fazer assim, meu guerreiro. Fica inventando moda, aí muitas questões são anuladas e prejudica a mim que tinha acertado o gabarito preliminar e beneficia outros que tinham errado. Brincadeira, meu Sebastião. Não sabe fazer questão? Me contrata que eu coloco. Conforme o artigo 310 do Código de Processo Penal, julgo o item a seguir. Após receber o auto de prisão em flagrante no prazo máximo de até 48 horas, brincadeira, 48 horas, né, meu guerreiro e minha guerreira? Após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia. Não é 48 horas, eu disse, meu guerreiro e minha guerreira, quando nós acabamos de estudar, ver a revisão da cadeia de custódia. Isso mesmo, que não é 48 horas, o prazo é até 24 horas. Então, após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia. Artigo 310, prisão em flagrante, diz o seguinte: após receber o auto de prisão em flagrante no prazo máximo de até 24 horas, após receber o auto de prisão em flagrante no prazo máximo de 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá, que é um dever, promover audiência de custódia. Então você já sabe, após receber o auto de prisão em flagrante no prazo máximo de até 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do advogado, com a presença do acusado, seu advogado, constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público. E nessa audiência o juiz deverá fundamentadamente, você já sabe, 1. Relaxar a prisão ilegal, ou 2. Converter a prisão em flagrante delito, isso mesmo, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 deste Código e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão,
Ou 3, conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Estratégico. Eu tenho que dizer a você que você é obrigado a decorar ou aprender, seja o seu critério, o artigo 310, após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas, após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado, constituído ou membro da Defensoria Pública e um membro do Ministério Público, e nessa audiência o juiz deverá fundamentadamente, inciso 1, relaxar a prisão ilegal, ou 2, converter a prisão em flagrante em preventiva quando presente os requisitos constantes do artigo 312 deste Código e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Ou 3, conceder liberdade provisória com ou sem fiança, força e honra, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira. Deus é bom e ama você. Revisão e prisão preventiva em questões. Essa capa é uma homenagem à Ucrânia. Paz na Ucrânia, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos agora à nossa questão 117, delegado de Polícia Federal caiu, diz o seguinte a historinha. José, réu primário, foi preso em flagrante acusado de ter praticado crime doloso, punido com reclusão de no máximo 4 anos. Na audiência de custódia, o juiz decretou a prisão preventiva de ofício. No entanto, a defesa de José solicitou em seguida a reconsideração da decisão. Com base no argumento de que a conduta do preso era típica, o juiz acatou a tese e relaxou a prisão. Considerando essa situação hipotética, julgo o item subsequente. Nessa situação, a primeira decisão do juiz foi regular, já que os tribunais superiores têm admitido de ofício a conversão da prisão em flagrante em preventiva durante a audiência de custódia. Brincadeira, né, meu guerreiro e minha guerreira? Totalmente errado, você já deve guardar na mente. Não cabe conversão de prisão em flagrante em preventiva de ofício. Não, não, não. De ofício nunca, jamais, meu guerreiro e minha guerreira, essa convenção. Vamos ver agora, de ofício não pode, meu guerreiro, é vedado. Olha aí mais uma questão, Defensor Público 2021. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá prisão preventiva decretada pelo juiz de ofício. Você já parava aí, meu guerreiro e minha guerreira. Então, ou seja, se no curso da ação penal ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente ou por representação da autoridade policial, totalmente errado, porque você já sabe, não pode ser decretada a preventiva de ofício, meu guerreiro e minha guerreira. Totalmente errado. Falou, prisão preventiva de ofício ser decretada não pode, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira. Vamos ver daqui a pouco. Agente escrivão, olha aí, caiu para PC Rio Grande do Norte 2021. No curso de investigação policial, após a colheita dos elementos de informação, foi apurado que Robson, olha aí, Robson, eu sou Robson, mas não é eu não, viu? Praticou o crime de homicídio contra Marcelo e que o agente planejava fugir do país para evitar responder pelo crime. Considerando o fato narrado, Robson poderá ser preso preventivamente por ordem da autoridade judiciária competente, que, contudo, não poderá decidir de ofício. Olha aí, meu guerreiro e minha guerreira. Certíssimo a questão, não pode decidir de ofício e pode ser preso preventivamente. Porque, meu guerreiro e minha guerreira, você que estudou peça, você sabe que dentro do artigo 312, isso mesmo, há o periculo libertatis, também o fumus comissi delicti, força e honra. Então, houve o periculo libertatis ou o fumus comissi delicti, a junção, cabe prisão preventiva. Agora, de ofício não, por isso que disse ali embaixo, não poderá decidir de ofício. Linda questão, maravilhosa. Olha aí, meu guerreiro e minha guerreira, tudo sobre prisão preventiva. Artigo 311 diz o seguinte: em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente ou por representação da autoridade policial, força e honra, meu guerreiro e minha guerreira. E o artigo 316 diz o seguinte: o juiz poderá de ofício ou a pedido das partes revogar a prisão preventiva, se no correr da investigação ou do processo verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Olha aí a atualização do pacote anticrime, Lei 13.964 de 2019. Aí você me diz, mas Robson, concurso, você disse que não pode ser decretada de ofício. Não pode ser decretada de ofício, isso mesmo. Agora, revogar pode, olha aí, pacote anticrime, atualização. Bem como, de novo, isso mesmo, bem como, meu guerreiro e minha guerreira, além de revogar a prisão preventiva, se no correr da investigação ou do processo verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la.
Resumindo, meu guerreiro e minha guerreira, de ofício você não pode decretar prisão preventiva. Agora você pode o quê? Revogar a prisão preventiva de ofício. E depois de revogada, você pode de novo decretá-la agora de ofício. De novo, depois dela revogada, você pode de ofício, mas logo de cara não pode de ofício. Então fica a dica, artigo 316, estratégia para a sua prova. Revogar de ofício pode a prisão preventiva. Isso mesmo, de novo decretar depois de revogá-la pode. Agora, decretar de imediato de ofício não pode, é vedado, força e honra. Olha aí, meu guerreiro, caiu para delegado de polícia 2017. A prisão preventiva decretada por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal possui relação de cautelaridade com o processo penal. Linda questão, totalmente certíssimo, não tem nem o que discutir. Confere comigo daqui a pouco. Defensor Público 2012. A prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria nas seguintes ocasiões. Inciso 1, como garantia da ordem pública. 2, como garantia da ordem econômica. 3, por conveniência da instrução criminal. E 4, para assegurar a aplicação da lei penal. Linda questão, meu guerreiro e minha guerreira, totalmente certo. O que foi que o Sebrasp fez nessa questão para defensor público? Vamos ver daqui a pouco, só repetir o que? O artigo. Olha aí, meu guerreiro e minha guerreira. A prisão preventiva decretada de forma autônoma, independentemente do flagrante ou da conversão deste, deve observar as exigências da garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e quando for doloso o crime, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Certo ou errado? Certíssimo, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos ver tudo. Agora nós vamos ver tudo do artigo 312, porque despencam nas provas, meu guerreiro e minha guerreira. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Você já pode perceber aqui que aqui já trata do perigo libertatis. Quando houver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, traduzindo aqui o fumus comicio delicti. Então a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Força e honra, meu guerreiro e minha guerreira. Juiz substituto, ano 2021, a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Certo ou errada? Certíssimo. Confere agora comigo o parágrafo 2º do artigo 312. É rápido, é estratégico, porque é revisão. Vibração total, 14/3/2022. São exatamente 17 horas e 22 minutos. O dia todo gravando para você nas minhas férias, para ajudar as vidas que mais precisam. Vibração total. A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Força e honra. Mais uma questão, delegado de Polícia Federal, ano 2021. José, réu primário, foi preso em flagrante acusado de ter praticado crime doloso, punido com reclusão de no máximo 4 anos. Na audiência de custódia, o juiz decretou a prisão preventiva de ofício. No entanto, a defesa de José solicitou em seguida a reconsideração da decisão. Com base no argumento de que a conduta do preso era típica, o juiz acatou a tese e relaxou a prisão, mesma historinha. Em se tratando do crime praticado por José, admite-se a decretação de prisão preventiva. Certo ou errado, você já sabe, erradíssimo, meu guerreiro e minha guerreira. Aonde está o erro, Robson Curso? A questão estava linda, maravilhosa no finalzinho. Meu guerreiro e minha guerreira. Disse lá em cima, com reclusão de no máximo 4 anos. Não, meu guerreiro e minha guerreira. O erro está a dizer que é de reclusão de no máximo 4 anos. Brincadeira, né? Reclusão de no máximo 4 anos deixou a questão totalmente errada. Vamos ver daqui a pouco. Escrivão de polícia, nos termos do artigo 313 do Código de Processo Penal, será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher,
criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Você já sabe, questão certíssimo. Confere agora comigo o artigo 313, traduzindo as assertivas das nossas questões que acabamos de ver. Nos termos do artigo 312 deste código que já acabamos de ver, traduzindo tanto periculo libertatis como fumus commissis delicti, será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade superior a 4 anos. Olha aqui, meu guerreiro e minha guerreira. Lá disse que era reclusão de no máximo 4 anos, não é superior a 4 anos. Caiu para delegado de Polícia Federal 2021. Vai cair na sua prova, você vai acertar. Vibração total, fosse honra e amém. Então, meu guerreiro e minha guerreira, você já sabe, nos termos do artigo 312 deste código, será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima, superior a 4 anos. 2. Se tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto nos incisos 1 do caput do artigo 64. E 3. Se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Então, decora o artigo 313, o artigo 312, que você já mata muitas questões, também o artigo 311. Vamos ver mais uma questão, promotor de justiça. Não cabe a decretação de prisão preventiva quando da prática de contravenção penal no âmbito da violência doméstica. Brincadeira, né, meu guerreiro, minha guerreira? Certíssimo. Você pensava que a questão estava errado? Você pensava que a questão estava errada, meu guerreiro, minha guerreira? É a regra, não cabe a decretação de prisão preventiva quando da prática de contravenção penal no âmbito da violência doméstica. Exatamente isso. Confere agora comigo o artigo 313, o inciso 3, que diz: se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher. Aqui fala de contravenção penal, meu guerreiro e minha guerreira. Aqui fala de crime. Você já sabe que infração penal é o gênero. Que tem crimes ou delitos, você sabe que delito é sinônimo de crimes e as contravenções penais. Mas aqui diz, se o crime... Aqui não fala em contravenção penal, por isso que a questão está certa. Caiu para promotor de justiça 2021. Não cabe a decretação de prisão preventiva quando da prática de contravenção penal no âmbito da violência doméstica. Certíssimo. O inciso 3º do artigo 313 traduz a assertiva da nossa questão, que diz, se o crime, aqui não diz infração penal, agora se dissesse infração penal, estava certo, mas aqui diz, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, meu guerreiro e minha guerreira. E vem o informativo 632 do STJ, que diz o seguinte: não se pode decretar a prisão preventiva do autor de contravenção penal, mesmo que ele tenha praticado o fato no âmbito de violência doméstica e mesmo que tenha descumprido medida protetiva a ele imposta. Tanto o inciso 3º, que fala de crime, não fala de contravenção penal, se fosse infração penal estava certo, ainda tem o informativo 632 do STJ, mesmo se falasse ali infração penal, a questão estava certa se fosse mediante o CPP, mas o informativo traduzindo aí tudo certinho, vibração total, fosse. Então você já sabe, não cabe a decretação de prisão preventiva quando a prática de contravenção penal no âmbito da violência doméstica. Então, aí você vê aqui, meu guerreiro e minha guerreira, o STJ na 6ª turma, ele julgou o habeas corpus 437535 de São Paulo, que diz o seguinte: o inciso 3º do artigo 313 do CPP prevê que será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Assim, a redação do inciso 3º do artigo 313 do CPP fala em crime, não abarcando contravenção penal. Logo, não há previsão legal que autorize a prisão preventiva contra o autor de uma contravenção penal. Decretar a prisão preventiva nesta hipótese representa ofensa ao princípio da legalidade estrita, ou seja, olha aí, meu guerreiro e minha guerreira, um julgamento traduzindo aí princípio da legalidade estrita, que não cabe prisão preventiva
na violência doméstica familiar contra a mulher dentro das contravenções penais, vibração total, força e honra. Mais uma questão, delegado de polícia, agora o ano é 2022, Banca Robson Concursos, órgão Polícia Civil de São Paulo, que eu vou fazer esse concurso, prova para delegado. Conforme o parágrafo 1º do artigo 313 do Código de Processo Penal, julgue o item a seguir. Anula, quero ver anular. Não será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecer. Brincadeira, né? Vai cair na sua prova essa questão? Vai cair, guerreiro. Olha aí, o não deixou a questão errado. Por quê? O parágrafo 1º do artigo 313 do nosso CPP diz o seguinte: também será admitida, olha aí, o não deixou a questão errada, também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Atualização aí, meu guerreiro, minha guerreira, força e honra. Mais uma questão, agora assessor jurídico diz o seguinte, ano 2021, CESP. O direito brasileiro permite a decretação de prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena. Brincadeira, né? Você acertava. Aqui eu, para defensor público, eu tenho certeza que você acertava. Brincadeira, antecipação de cumprimento de pena ser decretada a prisão preventiva? Não, meu guerreiro, minha guerreira. Olha aí, o parágrafo 2º do artigo 313 diz o seguinte: não será admitida a decretação da prisão preventiva. Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. Então, não cabe a prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena. Olha aí mais uma questão. Diz o seguinte: não poderá ser decretada se o juiz verificar pelas provas constantes dos autos que o agente praticou o crime em situação de legítima defesa. Então, meu guerreiro e minha guerreira, não poderá ser decretado o que é a prisão preventiva se o juiz verificar pelas provas constantes dos autos que o agente praticou o crime em situação de legítima defesa. Você já sabe, certíssima questão. Confere agora comigo o artigo 314 que diz: a prisão preventiva em nenhuma a prisão preventiva em nenhum caso, meu guerreiro e minha guerreira. A prisão preventiva em nenhum caso será decretada se o juiz verificar pelas provas constantes dos autos ter o agente praticado o fato nas condições previstas nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 23, ou seja, traduzindo tudo sob as excludentes de ilicitude. Mas Robson Concursos trouxe aqui exclusão de ilicitude, artigo 23 do Código Penal, diz o seguinte: não há crime quando o agente pratica o fato, inciso 1, em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Força e honra, você vai gabaritar no dia da sua prova. Amém. Vamos ver mais uma questão, questão 130, delegado de polícia. Entende-se que a prisão preventiva possui caráter rebus sic stantibus. Olha aí, meu guerreiro. Entende-se que a prisão preventiva possui caráter rebus sic stantibus, porque o juiz poderá revogá-la se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la se sobrevierem razões que a justificam. Certo ou errado? Linda questão, certíssimo. Então você já sabe, entende-se que a prisão preventiva possui caráter rebus sic stantibus, porque o juiz poderá revogá-la se no correr do processo verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem, força e honra. Vamos ver agora o artigo 316 que traduz aí, meu guerreiro e minha guerreira, o rebus sic stantibus. O juiz poderá de ofício ou a pedido das partes revogar a prisão preventiva. Então você já sabe, decretar de imediato ele não pode de ofício. Agora, revogá-la de ofício, meu guerreiro e minha guerreira, ele pode, bem de novo, decretar. Então, o juiz poderá de ofício ou a pedido das partes revogar a prisão preventiva se no correr da investigação ou do processo verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem, força e honra. Vamos ver agora mais uma questão que caiu para promotor de justiça 2021. O juiz que decretou a prisão preventiva, bem como todos os demais
bem como todos os demais tribunais por onde o feito estiver em curso, precisam revisar a cada 90 dias a necessidade de sua manutenção, mediante decisão fundamentada de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. E aí, meu guerreiro Miguel, certo ou errado? Caiu para promotor de justiça 2021. O juiz que decretou a prisão preventiva, bem como todos os demais tribunais por onde o feito estiver em curso, precisam revisar a cada 90 dias a necessidade de sua manutenção, mediante a decisão fundamentada de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Certo ou errado? Linda questão, meu guerreiro Migueira. Erradíssimo. Pensava que estava certo, hein, meu guerreiro Migueira? Olha aí, todos os demais tribunais, brincadeira. O juiz que decretou a prisão, eu li 2 vezes, para ver se você já tentava descobrir o erro. O juiz que decretou a prisão preventiva, bem como todos os demais tribunais, não, todos os demais tribunais não, meu guerreiro Migueira. Informativo 680 do STJ diz o seguinte: a obrigação de revisar a cada 90 dias a necessidade de se manter a custódia cautelar, que está no artigo 316, parágrafo 1 do CPP, é imposta apenas ao juiz ou tribunal que decretar a prisão preventiva. Olha aí, meu guerreiro. E ali estava dizendo que é o juiz que decretou a prisão preventiva, bem como todos os demais tribunais por onde o feito estiver em curso, precisam revisar a cada 90 dias. Todos os demais tribunais, não. Aí vem o informativo 680 do STJ e diz: a obrigação de revisar a cada 90 dias a necessidade de se manter a custódia cautelar, que está no artigo 316, parágrafo 1 do CPP, é imposta apenas ao juiz ou tribunal que decretar a prisão preventiva. Eu mesmo, se não soubesse desse informativo, eu marcava errado, porque eu vi ali o todos. Poderia, antes de saber desse informativo, errar ou acertar a questão, mas de cara, devido a todos, eu ia logo de errado, força em honra. Mas grave bem aí o informativo 680, que diz que é apenas ao juiz ou tribunal que decretar a prisão preventiva. Apenas ao juiz ou tribunal que decretar a prisão preventiva, força em honra. Mais uma questão, técnico do Ministério Público diz o seguinte: 2021, decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 180 dias. Opa, 180 dias não, tá errado, você já sabe que é 90 dias, não vou nem terminar de ler, meu guerreiro, minha guerreira. Confere agora comigo daqui a pouco. 2021, inspetor de Polícia Civil diz o seguinte: decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Agora sim, certíssima questão. Confere agora comigo o artigo 316, que diz o seguinte, o parágrafo único: decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Então, meu guerreiro, grave bem esse parágrafo único e também memorize o artigo 316, viu? Que acabamos de ver daqui a pouco, porque é estratégico. Mas esse parágrafo único, traduzindo aí a assertiva da nossa questão: decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Força e honra, meu guerreiro e minha guerreira. Deus é bom e ama você. Prisão decorrente de sentença condenatória, minha aposta para a prova do TJPE 2025. Questão 1, ano 2025, banca FCC. A falta de formulação de quesito obrigatório no tribunal do júri acarreta nulidade absoluta, desde que tenha havido registro da irregularidade em ata sob pena de preclusão. Certo ou errado? Você já sabe, questão errado, porque o desde que deixou a questão errado. Vem comigo conferir o informativo do STJ de 2024. A ausência de formulação de quesito obrigatório no tribunal do júri acarreta nulidade absoluta do julgamento, a qual não se submete aos efeitos da preclusão
mesmo que não tenha sido suscitada na ata de julgamento, traduzindo aí porque a questão está errado. Vamos à nossa questão 2, ano 2025, Banco FCC caiu para defensor público. Segundo o Supremo Tribunal Federal, a soberania dos vereditos autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados somente quando a pena imposta for superior a 15 anos de reclusão. Certo ou errado? Você já sabe, questão errado, porque o somente deixou a questão errado. Confere agora comigo o informativo do STJ 1150 de 2024. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada. Vem comigo conferir a questão 3, ano 2025, analista ministerial. A soberania dos veredictos não autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada. Certo ou errado? Você já sabe, questão errado, porque eu não deixou a assertiva errada. Vem comigo conferir o informativo do STJ de 2024. Não configura flagrante constrangimento ilegal a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada, nos termos da tese fixada pelo STF no julgamento do recurso extraordinário 1.235.340 do tema 1068, em sede de repercussão geral. Gostou? Se inscreve no canal, deixa o like, comente e compartilha. Seja um agente motivador e transformador de vidas. Força e honra e amém. A maior e melhor revisão da prisão temporária. Não esqueça, crimes hediondos, a prisão temporária terá o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. A prisão temporária é cabível em qualquer fase do inquérito policial, mas nunca na fase do processo. Não poderá ser decretada a prisão temporária após a fase inquisitória da persecução penal. Não cabe prisão temporária de ofício. Não cabe prisão temporária nas contravenções nem crimes culposos. Juiz deverá ouvir o Ministério Público. Despachos que decretar prisão temporária deverá ser fundamentado e prolatado dentro de 24 horas. O mandado de prisão temporária conterá necessariamente o período de duração, bem como o dia em que um preso deverá ser libertado. A prisão temporária somente poderá ser executada depois da expedição de mandado judicial. Decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem da autoridade judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade, salvo se já tiver sido comunicada a prorrogação da prisão temporária ou da decretação da prisão preventiva. Vamos resolver agora 15 questões da Banca Sebrasp, certo ou errado. Primeira questão, ano 2023, diz o seguinte: decorrido o prazo do mandado de prisão temporária, sem renovação, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de alvará de soltura, colocar imediatamente o preso em liberdade. Questão certo. Questão 2, ano 2023. A prisão temporária será decretada de ofício pelo juiz sempre que ele identificar a necessidade de salvaguardar o perigo na reiteração da conduta criminosa. Jamais pode prisão temporária, prisão preventiva de ofício. Questão erradíssima. Questão 3, ano 2023. De acordo com o STF, a realização de audiência de custódia também é obrigatória nos casos de prisão temporária e preventiva. Certíssimo. Questão 4, ano 2023. As audiências de custódia devem ser realizadas em casos de prisão em flagrante, mas também nos casos de prisão preventiva. Totalmente correto a questão, linda questão. Questão 4, ano 2022. Admite-se o excesso de prazo na prisão temporária em situações extraordinárias, como, por exemplo, as que envolvam crime complexo. Você já sabe, questão errado. Olha aí, questão errado. Próxima questão, ano 2021. As audiências de custódia devem ser feitas em todas as modalidades de prisão, o que alcança também a prisão temporária. Linda questão, certíssima questão.
Questão ano 2021. A prisão temporária poderá ser decretada somente em determinados crimes, não abrangendo toda e qualquer infração penal. Questão certíssimo. Tem que estar dentro do rol da prisão temporária, rol taxativo. Ano 2018. Advogado, desde que ajuizada a queixa-crime, o ofendido ou querelante tem legitimidade para requerer à autoridade judiciária competente a decretação da prisão temporária do querelado. Errado, só pode representar a autoridade policial, exatamente, ele representa pela prisão temporária, e o MP, exatamente, só a autoridade policial e o Ministério Público. Vamos ver agora a questão 2017, caiu para oficial de justiça. A prisão temporária pode ser decretada pelo juiz de ofício. Você já viu de ofício, você já marca a questão errada, eu não vou nem terminar de ler para ganhar tempo. Próxima questão, olha aí, analista judiciário TRF1. A decretação de prisão temporária é cabível quando houver fundadas razões de autoria e participação em qualquer crime doloso punível. Não é qualquer crime doloso, é rol taxativo dentro da lei da prisão temporária. Vamos ler ela todinha para ver quais são os crimes daqui a pouco. Próxima questão, advogado da União. A prisão temporária somente poderá ser decretada em situações excepcionais, quando for imprescindível para a realização de diligências investigatórias ou para obtenção de provas durante o processo. Não. Durante o processo não. Prisão temporária é durante o inquérito. O processo não cabe prisão temporária. Durante o processo é prisão preventiva. Olha aí, questão agente de Polícia Federal 2014. Nos crimes de tráfico de drogas, em caso de necessidade extrema comprovada, poderá ser decretada a prisão temporária pela autoridade policial. Não, já está errado. Que terá o prazo de 24 horas para comunicar. Não, a comunicação é imediatamente. Quem decreta a prisão temporária é o juiz, não é a autoridade policial. Totalmente errado. Próxima questão, agente de polícia da PCDF. Caso seja imprescindível para as investigações, a prisão temporária de José poderá ser decretada de ofício. Eu nem li aqui a historinha, porque você já sabe, de ofício não pode, questão totalmente errada. Olha aí, ano 2013, PRF, Polícia Rodoviária Federal. A prisão temporária só poderá ser decretada mediante representação da autoridade policial ou a requerimento do Ministério Público, vedada a sua decretação de ofício pelo juiz. Linda questão, vale até a pena você recapitular para revisar. A prisão temporária só poderá ser decretada mediante representação da autoridade policial ou a requerimento do Ministério Público, vedada a sua decretação de ofício pela juiz. Linda questão. Nossa última questão, para nós fazer uma leitura estratégica da lei de abuso da lei da prisão temporária, diz o seguinte, caiu para o DEPEN em 2013. Em regra, o prazo para a prisão temporária é de 5 dias, prorrogáveis por mais 5 dias, quando necessário. No entanto, em caso de crimes considerados hediondos, o prazo da prisão temporária é de 30 dias, prorrogáveis por mais 30. Linda questão, maravilhosa. Vale até a pena você dar uma pausa no vídeo e ler de novo. Vamos fazer uma leitura estratégica esquematizada da lei da prisão temporária, lei número 7.960 de 89, artigo 1º, diz o seguinte: caberá prisão temporária, inciso 1, quando imprescindível para as investigações do inquérito policial, traduz aqui o perico libertatis. Inciso 2, quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade, traduz aqui o perico libertatis. Inciso 3, quando houver fundadas razões de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes. Traduz aqui os crimes: o fumus comissio delito. A linha A, homicídio doloso, artigo 121, caput seu parágrafo 2º. A linha B, sequestro ou cárcere privado. A linha C, roubo. A linha D, extorsão. A linha E, extorsão mediante sequestro. A linha F, estupro. A linha G, atentado violento ao pudor. A linha H, rapto violento. A linha I, epidemia com resultado de morte. A linha J, envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificado pela morte. A linha L, quadrilha ou bando. A linha M, genocídio. A linha N, tráfico de drogas. A linha A, crime contra o sistema financeiro. É exatamente. A linha O, crimes contra o sistema financeiro. E a linha P, crimes previstos na lei de terrorismo. São exatamente esses crimes rol taxativo. Artigo 2º. A prisão temporária será decretada pelo juiz em face da representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público e terá o prazo de 5 dias, prorrogável por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade.
Observação: nos crimes hediondos, a prisão temporária terá o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. Artigo 2º, parágrafo 4º da Lei nº 8.072 de 90. Parágrafo 1º. Na hipótese de representação da autoridade policial, o juiz, antes de ouvir, ouvirá o Ministério Público. Parágrafo 2º. O despacho que decretar a prisão temporária deverá ser fundamentado e prolatado dentro do prazo de 24 horas, contadas a partir do recebimento da representação ou do requerimento. Parágrafo 3º. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento do Ministério Público e do advogado, determinar que o preso lhe seja apresentado, solicitar informações e esclarecimentos da autoridade policial e submetê-lo a exame de corpo de delito. Parágrafo 4º. Decretada a prisão temporária, expedir-se-á mandado de prisão em 2 vias, uma das quais será entregue ao indiciado e servirá como nota de culpa. Parágrafo 4º-A. O mandado de prisão conterá necessariamente o período de duração da prisão temporária estabelecido no caput deste artigo, bem como o dia em que o preso deverá ser libertado. Parágrafo 5º. A prisão somente poderá ser executada depois da expedição de mandado judicial. Parágrafo 6º. Efetuada a prisão, a autoridade policial informará o preso dos direitos previstos no artigo 5º da Constituição Federal. Artigo 7º. Decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem da autoridade judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade, salvo se já tiver sido comunicada da prorrogação da prisão temporária ou da decretação da prisão preventiva. Parágrafo 8º. Inclui-se o dia do cumprimento do mandado de prisão no cômputo do prazo de prisão temporária. Artigo 3º. Os presos temporários deverão permanecer obrigatoriamente separados dos demais detentos. Vamos ver agora esse informativo 1043 do STF, que traz os requisitos para a decretação da prisão temporária. Requisitos estipulados pelo STF para a validade da decretação da prisão temporária. A decretação de prisão temporária somente é cabível quando for imprescindível para as investigações do inquérito policial, houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado, for justificada em fatos novos ou contemporâneos, for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado e não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas. Guarde bem os requisitos estipulados para a decretação da prisão temporária segundo o STF. A decretação de prisão temporária somente é cabível quando for imprescindível para as investigações do inquérito policial, houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado, for justificado em fatos novos ou contemporâneos, for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado e não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas. Gostou desse vídeo, meu guerreiro e minha guerreira? Se inscreve no canal, deixa o teu like, comente, compartilhe. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Lembre-se de que talvez você já está sofrendo, está angustiado, está depressivo, está ansioso, mas lembre-se de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Deus é bom, irmão, você. Vem com o Robson Concurso e juntos vamos vencer. Até o próximo vídeo. Querendo Deus, nunca desista do seu sonho. Amém.